Você que nos segue pelas redes sociais, pelos canais do YouTube, pela Rede Gospel FM, somos uma igreja em Curitiba, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, aqui no bairro do Bom Retiro. A Igreja Batista Bom Retiro existe para abençoar a sua vida, amém? Chegamos numa viagem maravilhosa, foi uma experiência emocionante, uma aventura que trilhou, que passou por caminhos que antes tinham sido traçados pelos apóstolos, especialmente apóstolo Paulo, apóstolo João, André e Filipe. O nome deles está marcado lá. Hoje, a Turquia é um país muçulmano, 90% se dizem muçulmanos, mas eles são aqueles muçulmanos que nós chamamos de não praticantes. Você anda ali em Istambul e em toda a parte ocidental que nós passamos, tem aquelas mesquitas com os minaretes, aquelas torres enormes, que 5 vezes por dia citam passagens do Corão ou do Alcorão, e eu perguntava assim para o nosso guia, o que ele está falando aí? Ele falou, não sei, porque eles são turcos, e eles não falam árabe. Então, a pessoa confunde, acha que é tudo igual. Não, turco é turco, persa é persa, egípcio é egípcio, árabe é árabe. Então, ali tem um monte de países que se ligam, fronteiriços, mas eles não sabem o que o outro fala. Então, ele fala assim, mas você ouve isso 5 vezes por dia? Ouço, e você não entende nada, nada. Porque aqui nós falamos turco, e ali no minarete da mesquita, eles falam em árabe, e a gente não fala árabe. Então tem uma confusão, existem muitos litígios, ainda tem muitas sobras de guerra entre os turcos, os armenianos, os gregos. Você chega lá achando que você está encontrando o vizinho amigo, não, é muito complicado ali, aquela região ainda é complicada, mas é pacificada. 10% da população são de ateus, e eles são muito místicos, eles têm uma peça de vidro assim, azul, chama olho, não é o olho grego, mas é a mesma coisa que o olho grego, que eles acham que protegem eles de algum tipo de malefício. Então você vê aquele olho grego, na verdade na Turquia, em tudo que é lugar, eles vendendo aquilo em tudo que é lugar, e o pessoal é uma espécie de... Quando os antigos queriam promover cuidado, penduravam uma figuinha assim, com um alfinetinho na criança, para não ter quebranto. Enfim, você sabe que isso é uma grande bobagem, mas uma viagem maravilhosa. Nós chegamos em Istambul, que não é a capital da Turquia, né, um porto ali de frente para o Estreito de Bósforo, e descemos assim, margeando o Mar de Mármara, até chegar na cidade de Troade, que é a cidade de Troia. E eu vou encaminhar com vocês aqui aquilo que eu não ministrei pela manhã, eu vou ministrar agora para vocês. Pai querido, nós seguimos os passos dos teus filhos, e ali naquela terra que um dia foi igreja do Senhor, que agora é tomada por mesquitas, tomada por uma fé estranha ao teu evangelho, nós podemos perceber, Senhor Deus, como a negligência, como o pecado, como a iniquidade, como as lutas internas, acabaram enfraquecendo uma igreja que tinha se levantado vitoriosa. Mas nós oramos, Pai, para que o fogo do Teu Espírito, que faz viver o que está morto, sopro do Teu Espírito, que levanta um exército de ossos secos, seja sobre a nossa vida, Pai, nos dando esperança, em nome de Jesus. Em Atos capítulo 13, tem um homem chamado Saulo. Saulo você conhece como Paulo. Ele era amigo de Níger, era amigo de Lúcio, de Cereia, de Manaém, ele era amigo de Barnabé. Eram 5 chamados profetas que estavam na região de Antioquia. Antioquia da Síria era a base missionária daquele tempo. Jerusalém começa a perder o seu protagonismo. Jerusalém, a cidade santa, recebe uma voz de Deus: ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que estarei convosco todos os dias. E ali eles têm uma primeira grande vitória, na festa da colheita, chamada de festa do Pentecostes. Ou seja, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da semente ser lançada, eles faziam uma grande colheita, e ali todos os judeus vinham para entregar dízimos. Para você entender, a festa do Pentecostes não era uma festa para você receber, a festa do Pentecostes era uma festa para você entregar. Então vinha gente do Egito, vinha gente da Etiópia, da Somália, vinha gente do deserto de Midian, que é a Arábia Saudita, vinha gente do Líbano, da Síria, vinha judeus de toda parte para a cidade de Jerusalém, para quê? Para entregar as primícias das ofertas e dos dízimos da colheita. Era a festa da riqueza. Estamos de bolso cheio, vamos para Jerusalém, vamos festejar. E ali, depois da pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Eles já tinham experimentado um grande avivamento, o Espírito de Deus tinha caído sobre a cabeça deles como línguas de fogo, e o que eles pregavam tinha sido molhado, tinha sido empoderado pelo Espírito Santo. Você prega a mensagem de Pedro, é uma mensagem assim tão sem graça, você fala, como é que o povo se converteu aqui? Ele nem fez apelo. O próprio povo na festa gritou, levantou a mão, que faremos, pois, varão, irmãos, e aí ele fala, cada um de vós, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus. E ali nasce uma primeira comunidade, os pastores não dão conta, e eles promovem 7 diáconos, 7 homens de bom testemunho, e ali o evangelho começa a crescer, começa a incomodar aquela casta religiosa judaica. Eles começam a ganhar mais gente, e gente dos próprios fariseus, dos próprios mestres da lei, eles vão se convertendo, aí tem que se levanta um jovem, muito dedicado, muito estudioso, esse jovem chamado Saulo. Ele não fica pensando que ele era um Zé Ninguém, ele é uma espécie de juiz, ele é uma espécie de delegado da fé. Ele pega cartas, autorizações para perseguir a igreja, ele vai maltratar muita gente, ele vai colocar as pessoas no cárcere, ele vai judiar, ele vai prender, inclusive ele vai ser o responsável pela morte de um dos homens mais cheios do Espírito de Deus, ali em Atos 9, que é o irmão Estevão, que ele, sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e Jesus assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Ele se converte, e ali no capítulo 13, ele já convertido, já passado muitos anos da sua conversão, o Espírito de Deus o separa para fazer uma jornada para lá, para onde nós fomos, para aquela região, que é a região da Lídia, da Frígia e da Galácia, região onde estão as 7 igrejas do Apocalipse: Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Estão todas ali abaixo, no sul da chamada Anatólia, mas ali no miolão está a Galácia, é a terra de Paulo, é o lugar onde Paulo cresceu, ele conhecia tudo ali, cada esquina, e ali existem 4 cidades que ele concentra a ministração do Evangelho. Ele vai para Listra, para Derbe, para Icônio, e para uma outra Antioquia. Na verdade, havia 10 Antioquias naquele mundo romano, do Império Romano, e ali ele começa a pregar, e muita gente se converte, mas ele começa a apanhar no coro dele. Diz assim a palavra de Deus: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre é uma ilhazinha debaixo da Turquia, no mar Mediterrâneo. Chegando, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Olha que interessante, eles pregavam para judeus. Em Listra, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Ele foi apedrejado, ele se levanta e fala: eu vou lá pregar de novo. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, a cidade vizinha. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então,
voltou para onde tinha sido apedrejado. Voltou para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Essa ideia de que a entrada no reino de Deus é soft, é light, é tranquila, é um docinho, é um algodão doce, é uma nuvenzinha de algodão, pastor. Ser crente é tão bonzinho. Essa ideia é uma grande mentira. É necessário. Muitas são as aflições do justo. O evangelho de meia tigela que é pregado, que diz: vem para Jesus e que nada de mal vai te acontecer, não é uma realidade bíblica. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer inclusive o contrário: aquele que quiser viver piamente diante do Senhor padecerá perseguições. E Paulo aqui, ele começa a mexer num monte de caixa de marimbondo. Ele começa a entrar nas cidades, e ele começa a infringir uma regra de boas maneiras. Ele começa a falar mal dos deuses daquela cidade. Então você entrava na cidade, e havia um ídolo lá, havia uma estátua, e as pessoas levavam ofertas, levavam oferendas, levavam sacrifícios para aqueles ídolos. E Paulo começa a dizer: ó, esse ídolo não serve para nada. Existe um Deus, que é um Deus sobre todas as coisas. Ele começa a desautorizar a fé. Pior do que isso, ele é tão inteligente, ele é um homem tão capaz, ele tem uma argumentação lógica tão bem feita, bem estruturada. Ele é um homem que conversa bem, conversa com filósofos, ele conversa com gente comum, ele conversa com pessoas que estão lá na plebe, mas ele também prega para o procônsul. Ele começa a convencer todo mundo, isso suscita a ira das pessoas. E aqui ele começa a apanhar de verdade. Quando ele é chamado para pregar o evangelho, no capítulo 9, ele teve a visão de Jesus. Eu fico imaginando o que foi que esse homem viu. Porque isso mudou a vida dele para sempre. Ele viu algo que ele desistiu de tudo para servir a Jesus. Jesus pergunta para ele, no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela visão virou a vida dele do avesso. Mais tarde, ele vai ter uma outra visão, e ele vê o céu aberto, e ele fala: olha, eu vi coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Por isso, para eu não me ensoberbecer, para eu não me achar que eu sou o cara, foi me dado um espinho na carne. Eu ainda pedi para Deus 3 vezes: me tira o espinho da carne. E Deus falou assim: não, a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Baixa a tua bola aí que você vai continuar fazendo o que você está fazendo. O apóstolo Paulo, ele está aqui nessa região, ele está pregando, e ele está explicando para todo mundo: não é para fracos, não é para gente molenga. Evangelho é para adultos, é para gente forte. E aqui, nesse mapa, atrás de mim, na frente de vocês, tem um mundo mediterrâneo. Esse era em verde, tudo que foi conquistado pelo império chamado de romano. Roma fatiou o império em distritos, fatiou o império em pedaços. Por exemplo, na província da Galácia, na província da Judéia, tinha um governador, havia um procônsul ali, havia Pôncio Pilatos, e essa parte mais amarelinha que você está vendo, meio no centro aqui, aquilo ali é Turquia, e ali é a região onde o Paulo queria pregar o evangelho. Então ele leva o evangelho para os amigos dele, ele leva o evangelho para quem ele conhecia, ele vai nas cidades que ele é conhecido. Por quê? Porque ele é um famoso jovem professor, ele é um famoso jovem fariseu judeu. Então ele começa a pregar para os fariseus judeus, e ele chega na cidade, e ele fala: olha, eu aprendi na melhor faculdade judaica, eu aprendi com Gamaliel. Aí ele ia, entrava na sinagoga, dava uma palavra, hoje diria assim: pastor, me dá uma oportunidade. E ele ia e pregava o evangelho, e aí no meio de tudo isso,
Ele ia construindo assim, como quem prepara um tiro de canhão, ele ia construindo a visão, olha, Cristo, Ele é o Messias, Ele é aquele que havia de vir. O povo de Israel não acreditava que Jesus era o Messias, porque a ideia do Messias naquele tempo era uma ideia de um Cristo militar. Ele ia chegar para chutar o balde, ele ia para destruir as nações, ele ia chegar soltando fogo dos olhos, ele ia chegar assim para derrotar os inimigos, os adversários. Essa estrutura militar você vê nos Salmos. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi, o Senhor é a minha fortaleza, o meu escudo, olha o escudo aí, a minha torre de sustentação. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, nenhum mal chegará a mim. Eu não vou ter medo da seta que voa de dia, nem da praga que anda ter sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. Eu estou com o Senhor debaixo das asas, eu estou protegido. Então essa ideia de que Jesus viria, armado até os dentes, para vencer os inimigos, ela foi frustrada. Jesus, ele veio para fazer algo diferente. Ele veio para destruir o poder do pecado, a escravidão da iniquidade. É isso que acontece. Então os judeus até hoje, eles estão esperando esse Messias que vai vir lutar com eles. Eles estão esperando até hoje, e vai acontecer, a volta do Messias ali no Monte das Oliveiras. É isso que Zacarias diz. Em Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo número 22 até 25, diz assim, ó, o judeu hoje, ele está como que uma venda nos olhos, ele não consegue perceber. Jesus diz, ó, a casa de vocês vai ficar vazia, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Eu tentei vir, mas vocês me rejeitaram. Eu mandei profetas, a um vocês apedrejaram, a outros vocês maltrataram, a outros vocês mataram, expulsaram de sinagoga em sinagoga. A partir de agora, vocês vão se virar sozinhos, até que vocês digam, bendito que vem em nome de Jesus. E Paulo, com esse evangelho, começa a convencer que o Jesus, que foi maltratado na cruz, que foi sacrificado na cruz, que morreu na cruz, era o Cristo rejeitado. Aí a turma se convertia. E aqueles idólatras das cidades pagãs, que adoravam os deuses pagãos, e adoravam os líderes romanos, Roma, é que nem hoje, pagava para a liderança da cidade, para que eles fizessem um templo, para adorar o próprio imperador. Você lembra quando o rei faz uma estátua de ouro, e fala assim, todo mundo tem que adorar o imperador, e Sadraque, Mesaque e Abdinego dizem, a gente não vai adorar nada não, a gente não tem acordo com isso não. Aí o rei pega e joga na fogueira. É assim que cancelava uma pessoa antigamente. Hoje ele derruba a página do Enem, derruba a tua página no Instagram, no Facebook, nem existe mais isso, né? Na rede Twitter. Naquele tempo você ia para a fornalha. E ali tinha o quê? Tinha um templo de Trajano, era um rei, era um imperador. Tinha um templo de Adriano, pensa um sujeito bicho ruim. Era o tal do Adriano. Gente, o que ele matou de cristão, o que ele perseguiu de cristão. E os templos vão se abarrotando ali naquela cidade, e Paulo vai chegando de cidade em cidade, e ele vai dizendo, não existe um Deus que não habita em templos feitos pela mão dos homens. Gente, e aí, a via crucis dele é longa. Atos 15, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Lembra que ele foi apedrejado em Listra? Ele fala assim, vou lá de novo. Vamos de novo lá onde a gente quase morreu? Ele, vamos. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Aqui Silas aparece. Silas era um judeu. Esses caras que andam com Paulo, é tudo judeu. O único não judeu é Tito. Apolo, Dionísio, Priscila e Áquila, Timóteo, tudo judeus, versados nas escrituras, conheciam muito a palavra de Deus. Eles não eram assim, uns crentes que ele pega primeiro no meio do caminho, dá uma reformada, não. Era um povo que andava com ele, mas aqui, essa segunda viagem que nós participamos,
acontece um monte de tribulação desde o início. Eles estão ungidos pelo Espírito Santo, eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão com uma missão que foi confiada, mas aí Barnabé diz assim: vou levar João Marcos. Paulo diz: vai nada, vai nada. Não vou levar ele, não, esse desertor não anda comigo mais, não quero mais, ele não tem parte no meu ministério. Gente, nunca mais Paulo fala com Barnabé. Nunca mais. Aqui em Atos 15, acabou a amizade. Tá bem, você segue para a tua igreja para o outro lado, eu sigo para a minha igreja para o outro lado. João Marcos vai ser restaurado. Barnabé, não vai ser. Ele é citado depois na carta aos Colossenses. Mas aqui, aquilo que era para ser força, a força é dividida. Paulo então segue com Silas, para onde? Para a região da Galácia, ele fica lá. Só que quando ele chega na Galácia, ele já não tem mais para quem pregar, ele está apanhando de cidade em cidade. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha aqui, gente. Ele queria ir para a direita. Aí Deus falou assim: vai para a esquerda. Ele: não, Deus, eu quero pregar aqui para a minha turma, eu quero entrar na Capadócia, eu quero ir lá para a Armênia. Deus diz: não vai não, você vai para a esquerda. Ele está dizendo o seguinte: mas eu estou fazendo, é de Deus, o Espírito Santo está dizendo: não faça. Pastor Marcos ministrou aqui sobre a obediência. A obediência é a única razão da bênção de Deus na vida da gente. Existe uma bobagem sendo pregada que diz: vou correr atrás da bênção. Repito, você não corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Se você obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. O problema é que as pessoas querem ser abençoadas desobedecendo a Deus. E Paulo aqui, gente, ele tem tudo para desobedecer a Deus, porque o ministério dele está florescendo, está frutificando. O ministério dele aqui está multiplicando. Será que Deus não está vendo que eu estou fazendo certo? E Deus diz: não vai para a direita. Ele fala, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram driblar Deus aqui. Tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Deixa eu fazer aqui, eu abrir um parênteses. Eu sei que às vezes você está certo de que você está certo. E aí as coisas não dão certo. Aí você vai descobrir que você não está tão certo assim. A sensibilidade ao Espírito Santo, ela faz a gente ouvir o não de Deus. Deus diz não. Deus também diz não. A gente se engana. A gente, no nosso desejo de satisfação imediata, a gente acha que aquela experiência, que aquela situação, que aquele contrato, que aquela pessoa, são o sonho da vida da gente. E não é. Deus diz não. Então, tão bom seria se nós, que temos dentro dessa cabeça aqui, um cérebro, sabe quem foi que deu cérebro para a gente? Deus, gente, para você pensar. Pensa antes de fazer, mas ora também, porque o apóstolo Paulo aqui recebe não uma vez, mas eu vou pregar o evangelho, pastor, e ele 2 vezes, Deus diz não, não e não, você não vai para lá, porque Deus tinha um propósito de levar o Paulo para onde? Lá para o centro efervescente político, que era Roma, era necessário. Dali o evangelho ia expandir para o mundo inteiro, não ia ficar só na Turquia, o evangelho ia ser espalhado sobre toda a face da terra. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Aí sim, Troade é a terra de Troia. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. O evangelho não está concentrado apenas aqui em Bom Retiro. O evangelho não está concentrado apenas na sua igreja.
O Evangelho, ele tem que ser expandido, o Espírito Santo de Deus, ele sopra onde ele quer. Ele vai alcançar quem ele quer. Jonas, o profeta Jonas, do livro do profeta Jonas do Antigo Testamento, ele tinha esse problema. Ele achava que o Evangelho era só para ele, era só para o judeu. E ele conhece o Deus dos judeus. O Deus dos judeus é paciente, longânimo e que ama perdoar. Aí Deus fala para Jonas: Jonas, vai lá e prega o Evangelho para aquela cidade de Nínive. E ele diz: não vou, porque eu sei que o senhor é molenga, Deus. A pessoa vai aprontar a vida inteira, aí no final vai aceitar Jesus, o senhor vai perdoar ela, vai abençoar ela e ainda vai levá-la para o céu. E eu não concordo com isso. Ela tem que ir para o inferno. É isso que Jonas falava. E é esse o coração de Paulo por aqui. O coração de Paulo está focado nos judeus. Só que aí Deus dá para ele uma visão. Gente, Deus fala em visão, gente, sim ou não? Claro que fala. Deus fala por profecia, Deus fala por visão, Deus fala em sonhos. Jó diz que é quando nós dormimos que Deus fala conosco em sonho, não é que todo sonho é uma mensagem de Deus, mas você vai ver muita gente recebendo orientações de Deus em sonho. O próprio faraó, que era ímpio, de maré de si, ele recebe um sonho, não sabe interpretar. O rei Beltesazar recebe um sonho, Daniel vai interpretar. Quando Deus dá uma bronca em Miriam, em Arão, ele fala: é verdade. Quando eu levanto profetas de Israel, através de sonhos e visões, eu falo com eles. Mas tem gente que eu falo face a face. Se você pegar os profetas, que são dos livros proféticos do Antigo Testamento, tem gente que tem visão. Está lá Deus falando com Zacarias: Zacarias, você viu a visão? Viu. O que você viu? Uma panela derramada que vem do Oriente para o Ocidente. Você entendeu? Ele falou: não entendi não. Então tem profeta que tem a visão, mas não tem o entendimento. Você entendeu o que eu falei? Não. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um menino, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, o governo estará sobre os seus ombros. O profeta estava falando de quem? Da esposa do rei Acais. Mas ele nem imaginou que ele estivesse profetizando a respeito de Maria de Nazaré. Por quê? Porque Deus, ele dá visão, e aqui ele dá visão para Paulo. Aparece um homem. Por que era macedônio? Porque ele estava vestido de grego. E aí ele fala assim: vem para cá. Opa, agora eu entendi, Deus, não é para ir para a direita, é ir para a esquerda. E ele vai sendo empurrado, ele vai plantando. Essa região aí vermelha é a pontinha mais a oeste, né, mais europeia, da Turquia, é a região de Troade, a região de Troia. Foi aqui que um homem chamado Aquiles, você sabe muito bem que a história do cavalo de Troia é um mito, escrito por um homem chamado Homero, a Ilíada de Homero, que conta a história dos bravos, valentes gregos nas suas guerras, que depois vão se expandir, as chamadas guerras do Peloponeso. Aqui nós passamos, hoje é um porto. Esse cavalo não é o cavalo de Troia, é o cavalo do filme do Brad Pitt. Você lembra? Brad Pitt luta com o Heitor por causa da bobagem que Paris faz. Paris sequestra Helena. Olha que bobagem. Deu uma confusão isso, mas isso é só uma história, um mito. Agora, existe argumento dentro dos sítios arqueológicos, existem as estruturas da cidade de Troia. Daí, Aquiles, Heitor e sua turma, Odisseu, o que fez o cavalo, não, aí já é outra coisa. Então a gente parou lá um pouquinho. Aqui são os pedaços aqui da cidade de Troia, ainda existe. Esses buracos aqui à nossa direita, está vendo? Locais de sacrifício, os animais eram mortos, jogados ali, queimados. É a estrutura pagã de culto. É ali na cidade de Troia, é ali naquela fronteira mais ocidental da Turquia hoje,
que o apóstolo Paulo passa. Hoje tem uma ponte linda lá, ponte de Dardanelos, do estreito de Dardanelos, e aí ele chega em Filipos. Dali partimos para Filipos, na Macedônia. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Preste atenção nessa mulher. Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Aqui é a única passagem bíblica de que Tiatira, uma das 7 igrejas do Apocalipse, tinha sido alcançada por o Evangelho. Essa mulher, no seu trabalho comum, uma empresária, essa mulher, uma mulher muito rica do setor têxtil daquele tempo, ouve a mensagem, Paulo prega, o Espírito de Deus abre o coração dela, ela se arrepende. Essa mulher vai fazer um estrago no reino das trevas. Essa mulher aqui vai arrebentar. Essa mulher aqui vai ser usada não só para estabelecer uma igreja em Tiatira, mas para sustentar o apóstolo Paulo nas suas andanças com Deus. Deus anda com a gente. Enoque andou com Deus, não andou? E Deus o tomou para si. Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até o final, não vos deixarei órfãos. A presença de Deus na caminhada vai ajuntando para a gente esse tipo de experiência. Aqui em Filipos vai acontecer mais uma tragédia. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Lembra que ele foi apedrejado em Listra? Em Filipe ele foi açoitado. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Vai lá para onde ficam os marginais. Você vai lá para onde ficam os piores criminosos. Você vai lá para o cárcere inferior. E lhes prendeu os pés no tronco. É aqui que Paulo e Silas, eles cantam louvores à meia-noite. Os presos ouviram: vem um terremoto, abala as estruturas, solta as cadeias. Aqui o carcereiro vai se matar. E Paulo diz: não faça isso, estamos aqui. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aqui dentro da prisão, ele faz discípulo. Ele faz discípulo fora, ele faz discípulo à beira do rio, Lídia, ele faz discípulo dentro da prisão. Olha o que eu vou te falar para você. Se você andar com Deus, qualquer lugar que você for, Deus vai te abençoar. Você pode estar sofrendo a maior injustiça. Você pode estar sendo preso por inveja. Aqui, rolou uma inveja aqui. Rolou uma confusão, por quê? Porque ele estava abalando a estrutura judaica e dizendo: não serve esses fariseus, não. Serve ao Senhor Jesus. Aqui, ele vai preso, e aonde ele vai? Toda vez que tentam pegar Paulo e desviar ele do caminho, botar num atalho, pegaram ele depois na terceira viagem missionária, botam ele num barco, vem uma tempestade, ai meu Deus, o barco naufraga, ele ficou 3 dias na viração do mar, aí chega na ilha de Malta. Para quê? Para ganhar o dono da ilha de Malta para Jesus. O filho dele estava doente, ele vai lá, ora, fica bom, todo mundo fica feliz. Aí quando fala assim: agora é meu tempo de paz, chegou o tempo das vacas gordas, nada. À noite ele vai pegar uns gravetos para aquecer a ele que está com frio, uma víbora gruda nele, fica grudada assim, gruda. Não é que deu uma picadinha assim, não, fica grudada. Aí ele tenta soltar, joga ela no fogo, ele é picado por uma víbora, gente. Eu não estou falando de algum parente seu, não é metáfora. É uma víbora mesmo, um bicho, tá bom? Do mundo dos animais, daqueles que a gente chama de botrópicos.
E continua, em Atos 17, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, ele chega a Tessalônica. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlô.com e os nossos livros na plataforma pastorlô.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Onde havia uma sinagoga judaica, olha ele pregando para judeu. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo, o Messias, o Yeshua HaMashiach, esse, deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Diga, sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que eles proclamam é o Cristo. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentro dos ocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Sabe o que acontece com ele? Ele sai correndo, vai para a cidade de Bereia, vizinha. Aí chega lá em Bereia, a Bíblia diz que os berianos eles eram mais nobres. Por quê? Porque Paulo pregava, eles iam conferir. Será que é por isso que agora eu prego e mostro a Bíblia? Para você não precisar, aqui a gente tudo beriano. Então Paulo vai, os berianos conferiam. Quando os judeus de Tessalônica, lá embaixo, ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, vou deixar barato não, eles pegaram, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Para onde que eu vou? Não posso mais ir para a direita, que Deus não deixa. Eu vou para a esquerda. Aí ele chega em Atenas, esse é o caminho dele, ele sai de Trode, passa por Neápolis, em Filipos ele toma uma surra, é preso, ele vai para Tessalônica, ele é expulso, vai para Bereia, e aí imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Sílio e Timóteo ficaram em Bereia. Lembra da confusão de Bereia? Paulo já estava com o filme dele queimado. Então, Silas e Timóteo, esses caras vão ser importantes, já. Fica em Bereia e ele vai para Atenas. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo vai aprontar aqui. Já que vocês não chegaram, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus. Está na sinagoga, hein? Bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele. E alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? O que ele faz? Você está pensando que ele era qualquer um? Ele ia lá e batia a boca com todo mundo, gente. Ele conversava, ele argumentava, ele era inteligente. E ele vai começar agora ele para de falar com os teólogos e vai falar com os filósofos. Epicureus e estoicos são 2 bandas daquela estrutura filosófica. Uma acha que você deve ser santo, deve viver moralmente e deve temer o Senhor porque há ressurreição. A outra diz, não tem vida após a morte não, bora viver a vida, vamos tomar todas, vamos para a festa. E aí Paulo vem com o seu discurso inteligente, que promove quem? Promove esses estoicos que já ficam do lado dele. Esse é dos nossos. Olha como é que Paulo é esperto. Aí vão pegar ele e vão levar para o Areópago. É a Academia Brasileira de Letras, a Academia Grega de Letras daquele lugar. É um tribunal onde se discutia, só entrava gente topzera, só quem alto. E ele vai pregar lá naquele lugar, mas ele não se dá bem não. Sabe o que acontece com ele? Ele é escoteado, aí ele vai para onde? Vai para Corinto. Os irmãos corintianos que me pediram para eu tirar foto em Corinto, eu lamento dizer, é tudo verde lá, tudo palmeirense, hein? Cheio de palmeira em volta. Eu falo, eles vão ficar frustrados. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, e encontrou ali um judeu, chamado Áquila, natural de Ponto, também cidade ao norte da Turquia, que havia chegado recentemente da Itália. Ele e a mulher dele tinham sido expulsos por um rei lá, um imperador chamado Cláudio.
Cláudio também era bicho ruim, viu, pastor Cláudio? É isso. E ali, todos os sábados, ele ensinava na sinagoga. Enquanto estava em Corinto, o que ele faz? Ele atravessa as regiões e chega a Éfeso. Aqui em Éfeso, ele planta uma igreja com os amigos. Que amigos? Priscila e Áquila. Onde ele vai chegando, ele vai formando, estabelecendo pastores, Foi assim que todo aquele país, que hoje não é mais cristão, você não vê um símbolo cristão lá, que você vê aquela lua, o quarto crescente, que é a lua do muçulmano, do Islã. Você vai entrando, eles chamam de collier, aquela estrutura da mesquita, com os minaretes, aí lá dentro tem restaurante. Você está com fome? Você pode ser de qualquer religião, está com fome? Senta lá e come. Você está o quê, com bicho de pé? Está com o pé torcido? Está com problema na vista? Toma colírio, eu faço a bandagem para você. Você vai entrando, nós estávamos numa das mesquitas, e eu estava pregando lá dentro da mesquita, mas com educação, mostrando para eles como é que funcionava, os 5 pontos da fé islâmica. Aí tinha um rapaz só me olhando, estava cheio. Ele fica olhando só para o líder. E aí, quando eu ia saindo, ele falou assim, português? Aí eu falei, yes. Ele me deu o livro do Alcorão, em português, com um folhetinho assim, ó, Jesus é o profeta do Islã. Eles deixam você entrar no templo deles para tentar evangelizar você. Mas não era só em português não, em polonês, em russo, em alemão, em espanhol. Eles têm uma estrutura de evangelismo para o turista que vai lá, mas ele não escolhe qualquer turista. Ele escolhe o turista que ele acha que vai exercer algum tipo de influência sobre o seu rebanho. Eles evangelizam do jeito deles. Ali, a gente desceu depois para a Acrópolis de Pérgamo. Pérgamo, aquela cidade dos pergaminhos. Cientificamente, eles eram notáveis, espiritualmente, eles eram pobres. Havia uma ignorância espiritual. É aqui que Jesus diz, olha, contra esses que não querem saber do Evangelho, eu vou batalhar com a espada da minha boca. Ele está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus sai da boca. Ele está usando aqui uma figura de linguagem. Depois, essa aí é a Acrópole. Acrópole significa isso, cidade alta, né? Aí tem uns pergaminhos, logo na entrada, tem um monte de lojinha. Aqui à direita embaixo, é o corredor da biblioteca. Havia 200 mil livros ali. Hoje, eles guardam uma estrutura, logicamente, os livros não sobreviveram. Aqui embaixo, a cidade é cheia dessas pedras angulares, né? Que fazem esses contornos das pontes. Ali em cima, um pequeno, apesar de ser grande, vocês vão ver, é pequeno para aquela cidade, é um Odeon, que seria aí um lugar de encontro, onde se faziam peças e tal. E lá embaixo, a cidade onde hoje está Pérgamo. De Pérgamo fomos para Tiatira. A palavra Pérgamo significa fortaleza. Tiatira significa cheiro de aflição, cheiro de dor. Isso não está me cheirando bem. É isso que significa a palavra Tiatira. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Quanto a Tiatira, havia uma tolerância ao pecado. Eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, uma mulher que está ensinando errado para a igreja. Você tem uns aí que se ligam a Balaão, aquele desonesto. Então ele vai dando para a gente o que? Noções. Em Tiatira, o que sobrou é isso aí, é um sítio menor, é um sítio arqueológico com um dos menores sítios que a gente tem junto com o de Filadélfia. E aí chegamos a Éfeso, onde Paulo escreve uma carta, mas onde ele vive por 3 anos, onde ele aluga a escola de Tirano. Paulo é muito, mas muito inteligente. Você entra na cidade pela rua do comércio, e ali tem os armazéns. Então,
o porto ficava bem aqui, os armazéns, aqueles soldados, aqueles homens cheios de doença, vinham das suas viagens, passavam pelo banho, eles eram purificados no banho para poder entrar na cidade, para não trazer doença para a cidade. E ele vai caminhando, e lá no final da cidade, antes de sair, tinha o quê? Uma escola, chamada de escola de Tirano. Ele aluga aquela escola para ensinar durante 2 anos. Então a pessoa entrava na cidade, e quando saía, saía com Cristo. A cidade que perdeu o amor. Esse ginásio aqui, ele cabe 50 mil pessoas. Aqui à esquerda, uma biblioteca, o Colégio de Celsos. Aqui você vai ver atrás 4 estátuas, lá no fundo, no primeiro andar, 4 estátuas que eram adoradas porque eles tinham sentido de deuses da ciência. Aí eles adoravam a matemática, adoravam as ciências da agronomia, adoravam a literatura grega. Daqui eles ou aprendiam, havia bem aqui à direita, a primeira foto aqui à esquerda, mas à direita dela, um lugar onde se fazia o leilão dos escravos. Os escravos chegavam e ali eles eram comprados para todo tipo de serviço. E foi aqui que Demétrios arrumou a confusão com Paulo, capítulo 19 de Atos, foi bem aqui que ele arrumou a confusão. Daqui, nós saímos para a cidade de Laodiceia. Pensa num lugar bonito, gente. Gente, que lugar bonito. Laodiceia matou o marido. Sabia? Você, marido, preste atenção. O marido de Laodiceia, ele tem um nome esquisito, Tel II, Antíoco Tel II, arrumou uma amante, o nome dela era Berenice. Quem disse Berenice? Depois ele tentou voltar, e Laodiceia, é faca. Tramontina, mata ele e dá o nome da cidade de Laodiceia. É o nome dela mesmo, Laodiceia. Jesus diz que é uma cidade que vive em miséria espiritual, mas ela era rica. Ela fica no meio de uma encruzilhada, e os bancos ficavam ali. Então quem vinha de Tiatira, de Pérgamo até o porto da Atália, e quem vinha lá de cima, de Filadélfia, fazia negócio, deixava o dinheiro ali. Então ele fala assim: eu sou rico, tenho tudo, não preciso de nada. Aí Jesus vai dizer: pobre de você, é miserável, pobre, cego e nu. Então compra de mim ouro refinado, eu te dou colírio. Essa cidade de Laodiceia é a cidade que ele diz: porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Então esse tanque aqui à esquerda é na cidade de Laodiceia, água morninha, bem transparente, mas bem transparente. E aqui à direita, ela é numa cidade que é no pé da cidade de Colossos. Lembra da cidade de Colossos? Que Paulo escreve uma carta para Colossos. O pastor de Colossos é um sujeito chamado Epáfras. Colossenses capítulo 4, verso 12. E ele fala: toma conta da pastora de Laodiceia, chama-se Ninfa. Isso tudo, Colossenses 4, de 12 a 15. E aqui nesse lugar maravilhoso, é uma montanha de calcário. As águas das fontes superiores vão caindo e vão fazendo esse desenho que parece neve, mas não é. A água bem morninha. Um dos visuais mais impressionantes que eu já tive na minha vida. Do ladinho deles tem a cidade de Hierápolis, porque não é quente, e nós ficamos lá no hotel e tomamos banho naquele, gente, pensa numa água fervendo. Eu vou contar para vocês. Você entra, já tem um aviso assim, tudo em turco, você não entende nada, mas em numerais arábicos está escrito assim: 10. 10, ou é o Zico, ou é o Pelé, ou então é 10 minutos que você pode ficar dentro do bar. Gente, quando a gente entra, você já ficou arrepiado entrando numa água gelada? Você fica arrepiado da água quente, você pensa que vão te cozinhar, gente. Não estou brincando não. E ali às vezes aparece um sujeito que fala línguas. Você não entende o que ele fala, mas ele falou: sai daí porque já passou os 10 minutos. Aí, Castelo de Algodão, muito bonito, mas muito bonito mesmo. Esse aqui é mais um Odeon que tem lá.
E aí chegamos a Filadélfia. Sei que você é fraco, mas você é forte. Filadélfia é uma cidade que está numa região que toda hora tem terremoto. E ele fala: o que vencer, farei coluna no templo do meu pai. Gente, a única coisa que está de pé lá, sabe o que é? As colunas. Tudo caiu. Como é que Deus ele tem um propósito no ensino? E a gente vai lá, tem essas colunas, não tem mais nada, tem uns vasos quebrados, só sobraram as colunas. Ele fala assim, ó, parece que ele está dando testemunho para a gente até hoje. Ao que vencer, vai ser feito coluna no templo do meu pai. Olha lá as colunas, até hoje estão lá. Estão em pé. Atrás tem uma mesquita, está vendo essa parte, essa ponta que parece um foguete? Isso aí é um minarete, está vendo? Fomos a Sardes. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. É aquele crente, Denorex. Vocês sabem o que é Denorex? Vocês têm que me falar, porque eu sou velho, tem umas propagandas antigas. No tempo que eu tinha cabelo, tinha um shampoo anti-caspa, que era o Denorex. Sempre parece shampoo, mas não é, é o anti-caspa. Era isso. Hoje nem existe ainda isso. Quem tem cabelo se preocupa. Eu não tenho. Ainda existe isso, Samuel? E aí, é um pedaço, aqui não é a estrutura daquele tempo, é do século VII, é um pedaço de um templo bizantino. Aqui, onde está o Fabiano, a Elda e a Belinha, tem uma interessante, eles destroem tudo que é cristão, mas tudo que é judeu eles deixam. Eles não têm bronca com o judeu, a bronca é com o cristão. Então os cristãos, a estrutura viraram mesquita, eles tiravam a cruz e botavam lá o crescente, a lua, né? Mas as estruturas judaicas, elas vão ficando. E por fim, Esmirna. A Esmirna é de mirra. Você fere a árvore, você tira aquele caldo que vai virar um incenso. Você queima, sofrimento, né? Esmirna, que foi fiel até a morte. Quem tem ouvido os ossos, que o Espírito diz à igreja, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Saímos dali, entramos no cruzeiro. Do cruzeiro fomos a Patmos, onde João teve a revelação do Apocalipse. Patmos, gente, era uma colônia penal, tá bom? Não era uma ilha paradisíaca no meio da Grécia. Ai, pastor, queria ir tanto para Patmos. Só marginais de altíssima periculosidade. João foi deserdado para lá, foi mandado para lá, foi segregado, vai lá e morre. Ele ficou no meio de bandidos cruéis, de gente que era persona não grata para o Império Romano. Você que se vire, você que plante aí sua comida, você que colhe a sua comida, você que se vire aí, ali no meio daquela tribulação, para você dizer, ai pastor, sou eu que passo tribulação. Ninguém está tendo moleza até agora. Estamos em Atos 14, chegamos em Atos 19, já estamos no livro do Apocalipse. Eu não quero saber, não estou vendo ninguém aqui se dando bem, hein? Estou te avisando. E aí, aqui ele tem a visão do livro do Apocalipse, das 7 igrejas, ainda tem lá, tem um pedaço, uma gruta, ainda com essas, quando Constantinopla cai, a fé ortodoxa cai. É por isso que tudo que você vê da igreja chamada ortodoxa grega, ortodoxa russa, tem essa cara aí. Eles não fazem ídolos, eles fazem pinturas. Era assim que era. E é o que sobrou. Então, quando fala assim, quem é esse aqui? Esse aqui é o santo fulano. É um desenho medieval, é isso aí. Aqui nós chegamos a Rhodes, onde Paulo passa a noite no capítulo 14 de Atos, tem essa estrutura aí que agora é um castelo, que é um museu, mas já foi um castelo de muçulmano. Chegamos a Santorini, um lugar da foto. Aqui eu tirei uma foto, gente, Fabíola tirou uma foto para mim, que eu fiquei até legal, aqui, fiquei. Chegamos em Santorini, aqui a gente anda pelas ruazinhas da cidade. Aqui embaixo nós tínhamos recebido um briefing para usar o colete salva-vida, aí tem cafezinho. É uma cidade que não tem nenhuma essência cristã, nenhum valor bíblico. Paulo nunca passou lá, mas como a gente estava passando lá, falei, quer saber? Vamos para Santorini. Muito legal, essa aqui é a cidade de Fira, a gente veio de cima. Chegamos em Atenas, no Parthenon, você vê ele da cidade inteira. Aqui do ladinho, você sai do Parthenon, você desce atrás tem um templo maior,
à direita, tem um templo menor à esquerda, ali atrás é o Areópago, onde o apóstolo Paulo pregou. E aqui no final, viu? Eu peguei uma foto até que não está muito verde. Esse é o Istmo de Corinto. Esse é o Estreito de Corinto. Foi cavado à mão. 60 mil homens escravos cavaram à mão o Estreito de Corinto. E assim, e ano que vem, setembro de 2025, coming soon, estaremos juntos numa viagem para a Jordânia. E é isso aí. E para Israel. Amém? Vamos orar. Fique em pé em nome de Jesus. Avancei 3 minutos, viu? 3. Fique em pé em nome de Jesus. A gente tem que espremer. A gente vai pegando as porções. Depois de amanhã a gente termina a leitura bíblica, gente. Eu sei, nós começamos a ler 100 dias com a Bíblia, não é? Eu tenho lá ainda 98 bravos e bravas que estão comigo. Estão lendo a Bíblia, os 100 dias da Bíblia. Tem épocas que eu dou uma avançada, outras eu dou uma atrasada, mas a gente termina agora na próxima terça-feira, depois de amanhã. Você fica olhando a Bíblia, e se você não tomar cuidado, a tua distração pode fazer você achar que é uma história. Mas por trás dessa história, o Espírito de Deus, ele está comunicando para a gente as coisas, está ensinando para a gente as coisas. Eu olho para a vida desses homens, Paulo, Apolo, Timóteo, Silas, Priscila, Ninfa, Epáfras, homens que pagaram um preço terrível para a gente ter a liberdade de ter telão. A gente tem um país que já se disse de maioria cristã, país onde você prega Jesus e você não vai ser açoitado, país onde você tem uma liberdade para viver a tua fé, ninguém vai entrar na tua casa, ninguém vai te massacrar porque você crê no Senhor Jesus. Essa foi uma conquista deles, não foi nossa. No meio do caminho, essa conquista foi abortada. A igreja, ela racha. E racha por causa de cada vaidade, cada bobagem. A chamada cisma da igreja, século XI, aconteceu por 3 coisas muito importantes. Eles começaram a discutir, e eles se separaram por causa de 3 coisas assim, muito importantes. Você come manteiga, olha só. Eles achavam que comer manteiga era pecado. Eles se separavam porque não, você usa barba e eu não uso. Olha que coisa importante. E eles se separaram porque eu usava preto, outro usava branco. Você vai lá, todos os sacerdotes estão de preto. Você vai na outra, todos estão de branco. Uns não têm barba, os outros têm barba. Agora, por causa de manteiga, a gente acaba brigando por causa de nada. A gente acaba discutindo, dividindo a família, por causa de nada. São vaidades. Tudo aquilo que Paulo semeou, ele teve em Éfeso? Teve. Ele conhecia Colossos? Claro. Ele conhecia Hierápolis? Sim, ele cita o pastor de Hierápolis, de Laodiceia. Mas não há notícia de que ele foi a Tiatira. Lídia foi. Não há notícia que ele foi a Filadélfia, a cidade dos irmãos. Mas aquilo que ele fez, construiu, pavimentou. Ele vai dizer, fui apedrejado em Listra, fui expulso e perseguido em Tessalônica, fui chicoteado em Filipos, fui preso, naufraguei indo para Malta, fui picado pela víbora, fui preso outra vez, fui preso mais uma vez, fui levado para me justificar diante do Sinédrio. Eu tive que explicar porque eu estava pregando para não judeu lá no Concílio de Jerusalém. Fui perseguido pelos judeus, meus irmãos. Fui preso pelos gentios. Aí ele escreve em Filipenses 1:12: tudo isso que eu sofri foi por progresso do Evangelho. Essa palavra progresso no grego significa estrada pavimentada, estrada preparada. Tudo que você faz é progresso do Evangelho. Você pode ser usado em qualquer área da sua vida.
Você pode não ser um Paulo motivado a sair daqui e ir lá para uma tribo. Você pode não ser um Paulo motivado a ser perseguido, pregar um pouquinho e ser apedrejado. Mas aonde você está, você é testemunha fiel. E eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei de manhã. Você é a maior ameaça que existe a esse mundo contemporâneo. Sabia disso? Você, sendo um pai segundo o coração de Deus, você é uma ameaça. Um casal que permanece casado é uma ameaça. Sabe por quê? Porque você dá esperança. Esse mundo, notícias da imprensa que dizem, olha, cada vez mais os casais ficam menos casados, eles estão se separando mais cedo. Aí você está casado há 5, a 10, a 15, a 20, a 30, a 34 anos. Sabe o que você está dizendo para esse mundo? Sabe o que você está dizendo? Tem esperança. Você é honesto em todas as suas relações. Você é fiel no seu testemunho. Sabe o que você está dizendo? Tem esperança para esse mundo. Esse mundo tem conserto. Você é uma ameaça. É por isso que em algumas áreas da sua vida você vai ser expulso. É por isso que você não vai ser convidado para algumas festas. Você não vai fazer parte de alguns bolinhos de amigos. É por isso que você vai ser excluído. É por isso que... Por que não me convidaram? Porque você é crente. O teu testemunho, a tua luz, ela brilha de um jeito. Isso agride o mundo secular. A vida linda que você vive machuca as pessoas. Eu aprendi com o pastor Ari Veloso, já está no Senhor. Foi pastor na Igreja Batista do Morumbi. Foi meu professor de hermenêutica. Ele contava a história de que o missionário chegou numa ilha. E ali na ilha todo mundo mancava. Todo mundo mancava. E todo mundo gaguejava. Todos na ilha mancavam e gaguejavam. Ele ficou de longe olhando. Ele ia ministrar para aquela tribo, para aquele clã. E ele olhando as pessoas, todas elas mancando e gaguejando. Até que ele se encorajou e foi se aproximar. E quando ele se aproximou, as pessoas perceberam que ele não mancava. E ficaram muito impressionadas e muito assustadas. E foram para cima dele e ele tentou se explicar. E aí foi pior. Porque as pessoas perceberam que ele também não gaguejava. Então pegaram paus e pedras, expulsaram ele. Paulo foi expulso. Você é expulso. Quando? Quando você vive a tua vida linda. A tua vida linda é uma agressão. Quando você fala que há um só Deus no meio do aerópago, onde tem tantos falsos deuses, isso é uma agressão. A verdade, ela pode curar, mas às vezes ela pode te expulsar. Paulo vai dizer no finalzinho da vida dele, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora já está preparada para mim uma coroa, para mim e todos aqueles que amam a vida do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia agora, sabe por quê? Porque nós amamos a vinda do Senhor. Você está pronto? Feche teus olhos em nome de Jesus. Você quer ser uma testemunha do Senhor? Você quer... Aqui ninguém é perfeito não, tá bom, gente? Mas você quer viver a sua vida linda de maneira que o Senhor brilhe na sua vida. Se você quer isso, bota a mão no seu coração. Só isso. Pai querido, nós essa noite nos juntamos a Paulo, a Timóteo, a Silas, a Priscila, a Áquila. Nós nos juntamos a homens e mulheres como Lídia, que levaram o teu evangelho, a Ninfa. Nós nos juntamos àqueles que anunciaram o teu filho Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor
nos livre do mal. Mas queremos que o Senhor nos encoraje, Senhor Deus, a anunciar com ousadia, com poder, na unção do Teu Espírito, que há esperança para esse mundo. O que o apóstolo Paulo levou não foi confusão, ele levou o reino dos céus. Deixa o Teu povo, Pai, ser usado para levar o reino dos céus. Deixa o Teu povo, Senhor Deus, ser testemunha fiel daquilo que um dia aconteceu na vida deles, na casa deles, na família deles, o que eles aprenderam com seus pais, o que eles estão aprendendo, ensinando aos seus filhos. Pai, ensina a Tua igreja a viver para a glória do Senhor. Pai, nós continuaremos abençoando todas as vidas, mas usa a gente nessa jornada de fé, nesses passos que nós damos a cada dia. Ajuda-nos, Senhor Deus, e usa-nos para a glória do Senhor, e em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Você pode dizer um amém, pelo amor de Deus? Esse mês de abril nós vamos receber pelo menos 125 novos membros, alguns que estão vindo de outras igrejas, alguns que estão sendo batizados. Você que não faz parte da igreja, seja alguma vez foi decepcionado, ou você decepcionou e frustrou, talvez você tenha caído em pecado e falou: isso não é para mim. Mas hoje você está aqui, seu lugar é aqui, seu lugar é celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é para gente perfeita, é para gente. A ceia do Senhor não é exclusiva, ela é inclusiva. Cada um, pois, examine-se a si mesmo e tome. Se você não é membro da igreja, no final vai ter um QR Code aqui. É só você apontar no QR Code, preencher uma lista pequenininha, acho que são 6 perguntas, e o time da integração vai falar com você. Se você quiser ser batizado ainda esse mês, pastor, chega! Você está na igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, pronto, você vai ser batizado já. Você vai procurar, vai botar aqui no QR Code ou procurar o pastor Paulo. Você pode... 1 Coríntios 11, 23. Alguém está sem a ceia? Pode levantar a mão que os diáconos vão levar. Está sem a ceia? Alguém está sem? Levanta a mão, alguém? Não? Está bem. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Ó, a gente faz isso para a gente lembrar por que a gente está aqui. A gente faz isso, gente, para a gente celebrar a morte do Cordeiro. A gente faz isso porque a gente é perdoado. A gente faz isso porque a gente não pode se salvar, então Jesus nos salva. A gente faz isso porque a gente está esperando o Messias. A gente faz isso porque a gente está dizendo no mundo espiritual: ó, o meu Senhor, Ele está voltando. Se examine aí, eu vou te dar um minutinho. Olha para você agora, para dentro de você. Olha para dentro do seu coração. Talvez você tenha falhado. Talvez você tenha entristecido a você mesmo, alguém. Talvez você tenha sofrido algo que ninguém conhece. Hoje é dia de perdão para você, e dia de você perdoar quem te agrediu, quem te machucou. Pede perdão para Deus agora, e perdoa agora no seu coração. Aí você pode comer o pão. Pode comer o pão. Levanta o cálice. Levanta o cálice. Você pode dizer para Deus assim: Senhor meu Deus. Diga: Senhor meu Deus, estou esperando teu filho vir me buscar. Eu estou aguardando a volta do Senhor. Pode tomar do cálice.
Deus abençoe sua vida. Pai querido, abençoa Bom Retiro. Abençoa o teu povo, Pai, para que saiam daqui e levem o teu reino aonde quer que eles vão. Amém? Semana que vem, 2 cultos pela manhã, às 9 e às 11. Pastor Paulo é membro em Bom Retiro. Cláudio, falei tanto do apóstolo Paulo, mas também falei do imperador Cláudio, que expulsou Priscila e Áquila. Ele está viajando nas igrejas batistas de todo o Paraná e fora do Paraná. E eu convidei ele para encerrar e abençoar essa igreja. Ok, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nesta hora quando nós somos ministrados pelo Senhor, e não temos nenhuma dúvida que aquilo que foi ministrado ao nosso coração falou profundamente para que nós não fiquemos conformados com o mundo onde nós estamos inseridos, mas que possamos verdadeiramente ser testemunhas do Senhor onde nós estivermos. Assim como o teu servo no passado, o apóstolo Paulo, assim como tantas pessoas nos dias de hoje, tantos cristãos que estão em lugares onde muitas das vezes são apedrejados, são mortos, são dizimados da face da terra, mas que não têm desistido de anunciar Cristo como única fonte de salvação. E agora, Senhor, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, de agora e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, gente. Boa semana.